Senhor me conduziu a nós usarmos esse tempo que vamos estar juntos para pedir que o Espírito Santo analise como estão nossas vidas. E isso não é fácil, porque Ele mostra, né? Às vezes alguém chega em mim e fala assim, esse negócio, mas Deus vê o meu coração. Eu falo, caramba, esse que é o problema, né? Aí a gente está em maus lençóis. E esse assunto de adoração a Deus é um assunto que ele é muito caro para mim. Na verdade, para todos nós, obviamente. Mas como ficou muito ligado à adoração à música, e eu sou músico e componho, sempre foi um assunto importante. E eu sempre busquei entender mais sobre a santidade de Deus. Eu sempre fui um incomodado comigo mesmo quando eu via que eu entrava numa zona de conforto ou fazendo as coisas no automático. E hoje uma realidade que está posta na igreja é a ligação direta à música com a adoração a Deus. Vocês concordam? Quando a gente fala assim, vamos adorar o Senhor, geralmente a gente já procura os músicos, né? Cadê? E eu fui percebendo que há um padrão nas Escrituras com relação à adoração, e a música é a menor parcela dele. Então, eu falo com muito temor sobre isso, porque eu quero viver isso aqui. E creio que Jesus está voltando, irmãos. Nós temos visto sinais claros da volta de Jesus. O amor tem se esfriado. Não sei se vocês viram, mas no Colorado, nos Estados Unidos, há poucos meses atrás, o aborto foi liberado até o 9º mês. Isso é corações gelados, amor se esfriando. A perseguição da igreja. Tive contato um tempo atrás com irmãos do Portas Abertas. É impressionante como nós não sabemos do que está acontecendo. Não chega abertamente a nós. Mas irmãos estão sendo mortos pelo Evangelho. Temos visto guerras. Agora Israel contra Hamas, mas estávamos vendo também Ucrânia e Rússia, Oriente Médio. Rumores de guerra. Tem muitos irmãos conhecidos nossos que moram na Suécia. E há pouco tempo atrás, eles contaram que vários aviões russos começaram a passar perto das cidades, quando eles começaram a flertar com a OTAN. Isso são rumores de guerra, porque se isso começa a desencadear e abrir, provavelmente a gente está vendo uma terceira guerra mundial começando. Temos visto pestes, vimos a Covid há pouco tempo agora, e eu acredito, pessoalmente, que vão ter outras, que isso foi um treinamento, mas não quero ser o conspiratório aqui. Mas a gente sabe que isso vai acontecer porque a palavra diz que são sinais. Eu lembro que quando estava no auge da pandemia, nós não sabíamos onde é que ia acabar. E eu lembro que tinha muitos irmãos muito tensos, não sei aqui em Recife, mas em Porto Alegre tinha uma galera muito nervosa, achando que ia morrer. E por algum motivo isso não era visto com bons olhos. E eu lembro que a gente estava num grupo online, deve ter feito grupo online aqui também, né? Grupo caseiro. Aí um irmão um dia falou, irmãos, eu vejo que isso tudo é um avivamento, porque a gente está aqui na internet, a gente pode ter grupo agora com quem está na China e tal. Aquilo ali desceu tão mal para mim, assim. Eu falei, irmão, a internet está na mão do príncipe deste mundo, né? Isso são sinais que Jesus está voltando. E por mais que os sinais apontam que ele vai voltar, ao mesmo tempo Jesus fala que ele vai voltar como um ladrão da noite. Então, ao ver esses sinais, nós temos duas opções. Ou ficar com medo de morrer, ou se alegrar. Porque perto está a nossa redenção. Ao mesmo tempo, nós precisamos relembrar, e esse é o meu lembrete nessa introdução, é que nós precisamos ver se temos óleo em nossas lâmpadas. Isso é urgente, irmãos. No Brasil tem crescido o número de evangélicos, mas são aqueles evangélicos de IBGE, né? Evangélicos Neymar. Usa uma faixa, vai na igreja às vezes, mas não anda num caminho estreito, não entrou por uma porta apertada. E eu não sei de quantos irmãos, mas eu gosto muito de ler, e quando a gente vai lendo sobre os puritanos, irmãos de 1700 na Inglaterra, muito santos, eles tinham umas coisas meio estranhas, assim, eles começavam a calcular quantos dias eles passavam sem pecar. Tamanho desejo deles de viver uma vida santa e consagrada a Deus.
E há relato de uma pessoa de mais de um ano que contabilizou dias sem pecar. Aí quando eu olho para eles e olho para mim, eu pequei hoje, né? Eu fico assim, caramba, que distância, né? Mas eu creio que Deus quer resgatar essa pureza. Quer levantar no meio dos jovens uma onda de santidade, de não ter mais escravidão de pecado nenhum, de não achar que Deus entende alguns pecados. O que nós cantamos aqui, se mover do Espírito Santo, declarando a santidade de Deus, é um convite à pureza. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Evangelho segue sendo o mesmo: negar a nós mesmos, tomar a cruz, renunciar à nossa vida e perder tudo. E eu queria iniciar, irmãos, falando sobre essa escravidão de Cristo. Sermos escravos do Senhor. E aí nós descobrimos que essa é a única e verdadeira liberdade. Vamos abrir em Hebreus 12, 1. Se em algum momento da palavra vocês ficarem perdidos assim, sobre o que ele está falando, lembrem que o nosso assunto é adoração, é entrega. Durante esse assunto, a gente vai navegar em tudo que envolve isso. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ler de novo? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem é essa nuvem de testemunhas que o autor de Hebreus fala? No capítulo anterior, em Hebreus 11, 4, traz uma lista de homens e mulheres que pela fé viveram coisas tremendas diante do Senhor. Eu quero resumir rapidamente eles. Abel, reconhecido por Deus como justo ao ter a sua oferta provada e aprovada por Deus. Enoque, que tinha um testemunho público de ter agradado a Deus, a ponto de Deus tomá-lo para si. Noé, movido por santo temor, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Abraão, sem saber para onde estava sendo dirigido, obedeceu ao chamado de Deus para sair da sua terra. Sara, Isaque, Jacó, José, que sendo da linhagem de Deus, foi vendido como escravo, mas acabou se tornando governador do Egito. Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado com o povo de Deus e ao desfrutar dos prazeres do Egito. Abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, mas perseverou por olhar firmemente para aquele que é invisível. Josué, que diante das muralhas intransponíveis de Jericó, creu em Deus e rodeou por 7 dias e viu o milagre do Senhor. Raabe, que era uma prostituta, teve sua vida poupada porque creu e se arriscou pelo Senhor. E no versículo 32, o autor de Hebreus ainda pergunta: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Entre todos esses irmãos que receberam uma honra, imagina ter o teu nome na palavra de Deus, como nuvem de testemunhas de fé. O que nós encontramos em comum sobre todos eles, irmãos? O olhar fixo no Senhor. No próximo versículo de Hebreus que lemos, Hebreus 12, 2, ele fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E é interessante que ali em Moisés, fala que ele olhou firmemente para aquele que é invisível. A marca desses homens que sofreram, que foram perseguidos, torturados,
o combustível deles era ver Jesus. E às vezes pode acontecer, na nossa caminhada com o Senhor, nós olharmos para a obra de Deus, nós olharmos para o futuro marido ou futura esposa, olharmos para a música e perdermos a única coisa que nos mantém seguros, que é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Outro aspecto comum entre esses heróis é que eles não consideravam suas vidas preciosas, nem valiosas para si mesmo. Esse foi meu espanto durante a pandemia. Muito medo de morrer. É uma boa pergunta para fazermos. Temos medo da morte? Ou ela é considerada bem-vinda? A minha esposa, se estivesse aqui, não ia gostar que eu falasse isso, porque ela diz que eu dou muito boas-vindas à morte o tempo todo. Mas não quero... Eu sei que eu não vou morrer no dia que eu quiser. Eu vou morrer no dia que Deus quer, né? Mas eu penso muito na morte, irmãos. Porque se tem algo que eu sei que vai acontecer, ela vai chegar. E eu quero estar preparado. Eu quero ter certeza para onde eu estou indo quando acontecer. O apóstolo Paulo, que nós podemos incluir nessa nuvem de testemunhas, diz em Atos 20, 24, contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Eu penso que plástica no nariz, plástica em outros lugares do corpo, são lícitas. Mas nós devemos checar se a nossa vida está valiosa demais para nós mesmos. Quanto gastamos com aquilo que é visível? Eu tenho certeza que o Senhor vê a gente, é uma loucura que eu tenho. Mas Deus não me vê com a minha fisionomia que eu tenho. Com esses traços aqui, com essa barba. Ele tem uma visão... É que eu nunca expliquei isso, me peguei agora. Como é que eu vou explicar? Mas muitas vezes, vocês sabem, né, quando a gente encontra uma pessoa que não é tão bonita aos olhos do mundo, aí tu conversa 2 minutos, te gera uma coisa tão boa, né? Ah, que pessoa maravilhosa, né? Eu vejo que Deus vê essa pessoa linda, entende? A beleza da santidade de Deus. Então, eu vejo que às vezes a gente pode se distrair com o visível. Aí o que o mundo faz? Ele cria um padrão de beleza, onde daí, vocês já viram agora que eles estão fazendo aquelas demonização facial? Tipo, tô brincando, daqui a pouco alguém fez, perdão, irmão. Mas é uma coisa que fica todo mundo igual. Já repararam? Os homens puxam o maxilar. Enquanto que Deus nos fez diferente, e essa pluralidade é a beleza. Mas devemos olhar com temor, queridos irmãos, se nós estamos considerando a nossa vida muito valiosa aos nossos próprios olhos. Tempos atrás, minha filha Luísa ficou muito ruim durante 1 ano. Ela pegou um pós-Covid, uma síndrome chamada Kawasaki. Ela virou estudo lá na Universidade do Rio Grande do Sul. E a gente sofreu demais, muito. E toda noite, durante 1 ano inteiro, ela acordou chorando. É aquela dor, assim, aquele beliscadinho que tu dá, mas todo dia chega uma hora que aquilo vira uma tortura. E eu lembro que alguns irmãos, amigos de Jó, chegaram em mim e falaram assim, tem alguma coisa na tua vida. Tem alguma coisa errada aí. E eu acreditei, né? E, de fato, eu sou cheio de problema. Mas eu tinha certeza que Deus não estava atacando a minha filha por um problema em mim. E expus a minha vida, botei minha vida aberta, assim. Eu estava na 3ª série, Pepe, já confessando pecado. Aquela vez. E a minha filha continuava mal. E foi uma fase muito difícil, mas o quanto nós crescemos, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. É muito comum nós ligarmos a nossa circunstância à aprovação de Deus ou reprovação de Deus ao que estamos fazendo. Paulo foi para o Amazonas há pouco tempo, teve a casa retalhada antes, um ataque. Esse foi o tratamento que Deus permitiu ele passar, sendo que ele ia servir ao Senhor. E graças a Deus, eu falei para o Paulo hoje, um irmão
de Deus, um profeta, viu que tinha uma caveira vindo me atacar, e eu fiquei em paz, que eu sabia que então tudo que estava acontecendo era uma retaliação na nossa casa, por quanto mais exposto a gente está, né? Mas eu queria que nós olhássemos para essa nuvem de testemunhas, como eles foram tratados. Vamos abrir em Hebreus 11, 37. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Para mim, esse é um dos versículos mais constrangedores para a minha vida, irmãos. Eu creio que todos nós, mas eu quero dar um destaque a mim. Eu sou o cara que, se eu estou sentado na cadeira e começa a doer, eu vou achar um outro ponto, porque está desconfortável. Sempre procurando conforto. Eu preciso, já recebi a orientação da médica lá, que eu tenho que ir para a academia, mas é desconfortável e eu fujo, confessando o meu pecado aqui. Aí eu vejo uma nuvem de testemunhas que deram tudo ao Senhor, e a retribuição foi apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, peregrinos, vestidos peles de cabras, afligidos, maltratados. E eu tenho certeza que ao chegar no céu, ao perguntar para eles como eles se sentiram ao receber esse tratamento, a resposta vai ser que foi uma honra. É uma honra sermos perseguidos pelo Evangelho. Alguém aqui tem sido perseguido? A palavra fala que todos que quiserem viver piedosamente vão ser perseguidos. Às vezes a perseguição não é uma agulha debaixo da unha. Às vezes é uma tentação que muitas vezes Deus permite. A perseguição, às vezes, irmãos, é perdoar aquele que nos ofendeu injustamente. E no fim, tudo isso é a adoração que Deus tem esperado de nós. Adoração aqui, cantar com o Jorjão no teclado, com essa banda maravilhosa, vou falar, isso é mole, é fácil, é festa. Eu venho aqui com... Deus está esperando, é na segunda-feira, diante daquele site de futebol que aparece a mulher de biquíni, eu não clicar. Essa é a adoração que Deus tem esperado. É quando ninguém nos vê, irmãos. Eu tenho ido a muitos lugares onde está tudo certo. Aí começa o louvor, não tem unção. Não sei explicar, mas é um troço que um estranho. A impressão que eu tenho espiritual vendo é uma igreja fraca. Não é aquela que arrebenta as portas do inferno. Mas por quê? Porque muito facilmente a gente cai na tentação de ver esse evento como a igreja. E a gente constrói a igreja baseado no evento da Conferência Ramos. Estou dando um exemplo, porque eu estou em casa. Mas, em geral, tem sido evento atrás de evento. Só que a igreja não é... Nós não conseguimos ver a potência de uma igreja a partir do prédio. Mas de quando ninguém está vendo ela. Davi não foi convidado para a reunião mais importante da sua família, que foi quando Samuel chegou na casa de Jessé e falou, deixa eu ver teus filhos, um deles vai ser rei. Jessé não chama Davi. Estava lá num canto. Aquele homem tinha um valor diante de Deus. Eu não sei, mas pode acontecer aqui, nessa congregação, de ter jovens que têm expectativa de ser tempo integral, de ser presbítero, de ser diácono, de ser pastor. Meu irmão, se Deus quer isso, Ele vai fazer que nem Samuel fez. Não tem mais nenhum. Estava lá ele num canto, lá, cuidando das ovelhinhas. O Senhor vê, seus olhos passam por toda a terra, vendo quem tem um coração totalmente dele. E isso é adoração. Estamos em dia de muito engano, irmãos. Nós precisamos não estar distraídos. Ao olhar para o Senhor, a perseguição se torna uma honra.
Em Mateus 5,10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. É uma loucura isso aqui, é um reino invertido. É completamente contrário aos coachings do momento. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu tenho certeza que Paulo visualizava a dor como uma serva de Deus para levar ele para um lugar de humildade, de humilhação. A gente foi, todos nós aqui, já pegamos uma geração do micro-ondas, que é 2 minutos está quentinho já. Não precisa nem quebrar uma árvore, cortar lenha, para fazer o fogo, é tudo muito instantâneo. E isso é o mover desses últimos dias para que a gente rejeite o sofrimento. Mas que nós possamos encontrar prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. 2 Timóteo 3,12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A galera do louvor aqui da música vai saber do que eu estou falando. É muito comum hoje falar da atmosfera de adoração. Nós precisamos criar uma atmosfera. Aí o teclado faz um som de pad, que é um som mais espacial. Em alguns lugares botam um gelo seco para visualizar um ambiente de presença de Deus. Esse negócio é tão estranho para mim, porque eu vejo 2 homens na palavra que estão adorando ao Senhor com cânticos na cadeia, depois de serem chicoteados, que é Paulo e Silas. Aí eu me pergunto, qual que era a atmosfera gospel daquele lugar? Eles olhavam para Jesus. E ao se verem sendo perseguidos por causa do nome, aquilo ali era uma alegria. Vamos seguir em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes testemunhas, que nós acabamos de ver quem era, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos, no original significa colocar de lado, tirar do caminho. Eu estava indo esses dias para um retiro em Vitória, e aí tinha chovido muito, tinha uma árvore no caminho. Aí foi um milagre, né? Porque quando eu vi aquela árvore caída, eu pensei, a gente vai ficar aqui 5 horas, não tinha ninguém perto. Estava vindo um carro que tinha uma serra elétrica no carro. Qual é a probabilidade disso acontecer? Foi algo de Deus. Mas ele, quando ele cortou aquela árvore em pedaços e tirou, é exatamente o significado desse desembaraçando. É tirando do caminho. Tanto que ele fala, desembaraçando os pecados que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o que pode ser esse embaraço em nossas vidas, irmãos? Quero pontuar algumas coisas. Uma das coisas principais que trava, que não nos deixa correr, é o pecado. O pecado não só fere a santidade de Deus, como ele nos distrai, ele desanima, ele nos trava e elimina a nossa fé. Eu conheci muitos irmãos com muitos dons, muitos talentos. Para que Deus dá talento? Para 2 motivos, ao meu ver. Posso ser corrigido por todos vocês. Um deles é, principalmente, servir ao Senhor. E o outro é ganhar o nosso pão, né? Então, Jojó, eu vou dar mais exemplos de Jojó, que é quem mais eu conheço. Jojó está recebendo um dom de fazer, está se escondendo. O dom de fazer anéis maravilhosos. Isso é um dom, ele e a esposa, né? A casa dele. Daqui a pouco vendendo, eu soube que teve um
Alguém que era cliente que perguntou onde é que congregava, não? Por quê? Porque Deus vai usar esse trabalho para um fim proveitoso de ganhar vidas. Então, quem estuda medicina vai fazer cirurgia, amém. Mas o objetivo final é ganhar vidas, né? Nós somos peregrinos nessa terra com esse objetivo. E eu conheci homens com muitos talentos, mas um pecado que ele não se livrava. Passa ano, vem ano, ele não frutifica, não frutifica, não frutifica. E como eu comecei dizendo, vão ser dias de análise, irmãos. Não tem um dedo meu apontado, tem 5 apontados para mim, mas eu penso que nesses dias, Deus quer que nós analisemos a nossa vida, para vermos como estamos. A entrega é a marca do discípulo, a renúncia, a vida na luz, a exposição de fraquezas. Esses dias, agora eu parei um pouco, mas eu fazia muita pergunta, a caixinha de pergunta no Instagram. Há esses tempos, um rapaz perguntou. Eu fujo de responder algumas perguntas que eu sei que isso não vai, só vai gerar polêmica, né? Mas uma era se masturbação era pecado. Aí eu, não vou responder isso. Aí eu fiquei, mas por que não, né? É pecado, simples, acabou, né? Enfim, mas eu decidi mandar mensagem para ele, ou eu respondi, não lembro. Enfim, eu sei que eu respondi, e aí ele veio me corrigir, que na verdade não é pecado. Ele fez toda uma ginástica mental para tentar justificar algo que eu tenho certeza que ele é escravo. E ele quer livrar aquela culpa dele, né? Então ele vai convencer que não é. É por isso que nós temos visto gente falando em atualizar Bíblias, em Bíblias hoje que estão retirando até alguns textos. Mas melhor do que a gente tentar mexer no texto bíblico, irmãos, é nós mexermos em nossas vidas. O que é pecado é o que Deus definiu e acabou. Eu vou me adequar a essa vida santa. Quando a gente anda naquela berlinda do que pode ou não pode, nós não estamos vivendo uma vida em abundância. É uma vida legalista, chata, pesada. É a igreja do não pode. E a verdade é que a vida com Deus é tudo posso. Mas eu não vou me deixar dominar por nada. E diante dessa escravidão do pecado, de alguns pecados, Satanás tenta amenizar a culpa. E ele é um perito nisso. Vem frases como, Jesus foi tentado nisso também, ele entende a tua fraqueza. Eu já ouvi isso. É pecado, mas se todo mundo for para o inferno por causa disso, meu irmão, não vai ter ninguém no céu. É pecado, mas todo mundo faz, já vi todo mundo fazendo esse troço. A gente tem que discernir a voz do bom pastor e a voz da serpente. O que Jesus fala sobre o pecado? Vamos ouvir o verdadeiro. Mateus 5, 28 e 29. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corte-a e tire-a para longe de ti. Pois é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Naquela sequência de Hebreus que estávamos lendo, no versículo 4, ele fala, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Esse é o padrão de Deus na nossa luta contra o pecado. E esse radicalismo santo, bíblico, tem sido nosso? Pergunto para mim. Tem áreas ocultas em nossas vidas? Se tem, amados irmãos, há um convite amoroso do Espírito Santo para ficar nesse lugar. Abrir mão disso e descobrir uma vida em abundância. Outro ponto de embaraço, além do pecado, é os nossos jeitos. Não sei aqui em Recife, Olinda, né? Se falam muito sobre temperamento. Mas Porto Alegre voltou essa onda. Eu vi alguém rindo, eu vou falar com cuidado, porque deve ter. Então, não quero magoar ninguém. Mas é o jeito, temperamentos, e não só isso, mas muitos com traumas
familiares, justiça própria. Não sei se vocês já viram, alguém falou assim, ó, é que assim é o meu jeito. É que isso? Então tá bom ser assim? O meu temperamento é mais explosivo. Ou tem aquelas, eu não sou muito de pessoas. Lá no sul já é meio assim, porque é sul já. Tô brincando, tem gaúcho aqui, perdão. Eu sou carioca, não posso usar gaúcho. Tem só os cariocas. Eu não sou muito de pessoas. A pessoa não é uma testemunha. Não abre, não fala do Senhor com alegria. Uns que falam, meu jeito é mais desconfiado mesmo. Basicamente é a pessoa que vive ansiosa, né? O nosso temperamento deve ser o temperamento de Jesus. Equilibrado, é óbvio que ele nos fez diferente, com características diferentes. Eu não tenho, às vezes, quando tem uma discussão rolando, eu não tenho medo de entrar. Eu gosto de ouvir os argumentos. Tem gente que foge de discussão, é o pacificador. Deus nos fez assim, onde a pluralidade é equilíbrio. Mas eu não posso pegar de um jeito, de um temperamento, para justificar pecado. Nós devemos ser como Jesus. Ou muitos que têm histórico muito ruim na família. Isso em quase todo o rebanho a gente encontra pelo menos alguém que o pai foi embora, a mãe criou os filhos sozinho. Aí muitas vezes se apoia nisso para justificar comportamentos. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Outro ponto de embaraço, coisas lícitas agora. Muitas vezes pode atravar a nossa caminhada, coisas que não são pecado, mas coisas inclusive santas. Uma delas, irmãos, casamento. O casamento. Eu não sei aqui em Olinda, mas em Porto Alegre a gente tem que cuidar, eu sou um fiscal das torcidas namorísticas. Daquelas pressões para quem é solteiro. A pessoa faz 25, aí já fica meio aflito. Aí tu já fica, os irmãos querendo ajudar, já tenta achar alguém. Não, quem sabe fulano. Né? É a mesma coisa, né? E a gente não percebe que essa pessoa solteira, ela vai ficando angustiada com isso. E ela vai criando um ídolo no seu coração, que é o casamento. Entendendo que ela só vai ser completa quando casar. E por mais que a Bíblia seja um convite romântico para a família, nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo fala, se possível é melhor ficar como eu. Eu tenho certeza que Deus, se Ele quiser que tu case, se tu descansar em Deus, tu vai casar. E eu descobri também nesses meus altos, eu me sinto meio velho, mas eu tenho 37. Mas já passei algumas coisas, sofri muito na vida. E uma coisa que eu descobri, que a gente não deve pedir nada para Deus, que a gente não está disposto a viver sem. Porque tudo que a gente pede para Deus, que a gente não está disposto a viver sem, a gente está pedindo algo que é um ídolo. Só que Deus Ele não lida bem com esse negócio. Aquela oração obstinada, né? Senhor, se tu fizer isso, sei lá, eu até pago promessa, faço isso. Pedimos coisas que não estamos dispostos a viver sem. Eu, no Rio de Janeiro, anos atrás, eu tinha uma banda de progressive metal. Tocava umas coisas super rápido, assim. E era um trio band, baterista, guitarrista e baixista. E aí, tem alguém do Rio aqui, não? Mas isso também faz 15 anos, 16 anos. Não vou citar nomes, óbvio. Infelizmente, eles... Enfim. Esse baterista, ele tinha 42 anos, eu acredito. E era um cara que estava bem no Senhor. Era um solteiro, sabe aquele solteirão, tiozão? Ele já tinha aceitado a condição dele, estava bem, feliz. E aí surgiu na congregação uma 40 a mais. Uma irmã querida, ela era uma condição financeira boa, ela tinha um cargo bom numa empresa. Quando ela entrou, irmãos, constrangedor, porque eu era muito amigo desse baterista. As pessoas olhando para ele, assim. E aí a gente foi tocar um dia, e aí ele estava bravo, assim, irritado, tocando bateria super alto, assim, sabe?
A gente, o que está acontecendo? Cara, o que aconteceu? Tá uma pressão enorme para eu e fulana jantarmos juntos. Aí eu falei assim, cai fora. Se tu não quer, tu não é pressionado a nada, né? Resumindo, irmãos, ele jantou com essa menina. Em 2 meses, depois dessa conversa, eles estavam casados. Foi uma loucura. Na volta da lua de mel, eles estavam separados. E aí eu lembro que quando a gente tocou junto, a gente perguntou para ele, né, como é que ele estava. Ele ligou para a gente, preciso tocar. A gente achou estranho, o cara acabou de voltar. Aí ele falou assim, não casem se é para casar com a mulher errada. E eu queria dar essa frase para os solteiros. Não casem se é para casar com a pessoa errada. Esse pode ser um ponto de embaraço. A idolatria ao casamento. E nós, irmãos casados, precisamos vigiar para não sermos uma pedra de tropeço na vida dos irmãos. Precisamos ter temor. Outro ponto de embaraço, a carreira. Como falamos antes, Deus distribui dons. E é maravilhoso que com esses dons nós conseguimos trabalhar e com o suor do nosso corpo adquirirmos nosso sustento. Contudo, vivemos em um mundo cuja carreira é um objetivo principal de vida. Esse é outro ponto. Lá em Porto Alegre tem um irmão muito precioso, muito precioso. Seria um presbítero, sem dúvida, um homem usado por Deus, mas ele optou pela carreira. Se tornou uma pessoa que focou seus talentos nisso. Me dá uma dor. Precisamos cuidar. É lícito ganhar dinheiro? Óbvio. É lícito ficar rico? Claro. Mas a carreira também pode se tornar um embaraço, pode se tornar um ídolo em nossas vidas. As decisões nossas de vida... Eu vou embora, né? Então eu posso falar. Os tomates vêm, eu escapo assim. Mas eu creio, irmãos, que as nossas decisões não podem ser pautadas na nossa carreira. Mas no que Deus quer, onde Ele quer nos usar como peregrinos. Azaf Borba contou esses tempos que ele estava num país da África. E ele pegou o avião com um rapaz que contou uma história que eu vou resumir. Ele era especialista numa impressora de hospital. Um negócio super específico. Só que ele era o top dessa área. E ele tinha muita carga por ser um missionário na África. Por fim, aconteceu um monte de milagre. O cara foi para a África, nada aconteceu. E aí ele estava voltando... Não, desculpa. Quem pegou o voo com ele foi um cara que era diretor de hospital na África, no país que ele tinha ido. Aí, na conversa, o cara falou assim, a gente está precisando de um especialista no scanner tal. Que era a área dele. Eu contei muito ruim essa história. Ela é muito boa. Mas o que eu quero dizer, certamente Deus deu dom, talento, aquele cara estudou na faculdade que estudou, Deus estava planejando para aquele cara ser missionário na África. Tudo é santo, tudo vem de Deus. A decisão de qual vestibular fazer vem de Deus. Eu me vi, com relação à música, brigando com Deus, literalmente, por 10 anos, irmãos. E o problema de brigar com Deus é que Ele não só ganha, mas Ele te vence também. E Ele me venceu bonito. Para resumir a minha história, vou contar um pouco melhor que a última. Eu sempre tive o sonho de viver de música, sempre. E às vezes, do nada, vinha uma palavra e outra, assim, tu deveria viver de música, tu é um, né? Às vezes vinham uns constrangimentos, assim, eu perto de um presbítero, pois precisamos de um cara de tempo integral, na música. E eu, cara... E passava ano, vinha ano, nada acontecia. A minha esposa sofria, porque durante um mês, a cada ano eu tinha uma crise, durava um mês. Era uma crise existencial, porque eu vendia shampoo.
Eu fiquei 11 anos trabalhando com cosmético, batendo de porta em salão de beleza, com metas altas. Graças a Deus eu tinha um talento com vendas, meu pai também do comércio. Mas era muito estranho eu estar atendendo 80% dos meus clientes homens eram homossexuais. Aí, às vezes, os caras assim, pois é, mas passando a mão no meu braço. Aí eu pensando assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Me dava uma angústia, eu devia estar ministrando nas nações. A minha cabeça, né? Até que teve um dia, irmãos, que eu estava atendendo um cara chamado Bob, era o codinome dele, um homossexual também, e eu estava muito cansado naquele dia. Eu já sou um cara meio sem filtro, vocês estão percebendo, mas quando eu estou cansado é terrível. Eu falei assim, ô Bob, tu sabe que tu está em pecado, né? Eu com a minha pastinha de vendedor. Deus não te fez para gostar de homem. Aquele homem desmonta, irmãos. Começa a chorar compulsivamente. Aí fizemos de tudo. Enfim, ele não veio ainda. Mas assim, caiu a ficha. Se alguém nasceu depois de 2020, nem sabe o que é ficha. Mas assim, deu estralo. Eu estou aqui como um missionário. Vendendo shampoo. Ou com microfone ministrando. Eu sou missionário. Todos nós somos missionários. Spurgeon disse que só tem de duas uma. Um discípulo de Jesus ou é um missionário ou é um... Esqueci. Puxa vida. Eu vou lembrar. Achei que tinha a galera, os frasistas que sabiam. É um enganador, mas tem um termo que é muito bom. Me procura, os jovens, que eu não posso esquecer dessa frase. Impostor. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Nós não temos como ocultar aquilo que brilha. Nós refletimos a luz de Cristo. Só que essa briga com Deus, aí veio a pandemia. E eu tinha um pouco de expectativa de ser tempo integral. Lá até existe essa necessidade na música lá. E não ia acontecendo, aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, José Gustavo, que cuida de mim lá, falou assim, Cacilhas, esse negócio de tempo integral, amigo, esquece. Não vai acontecer. E para mim foi até bom, Deus, sim, que bom. Então eu tiro isso. E eu lembro, irmãos, que estava os salões de beleza fechando. Nosso governador lá, ele foi, acho que, um dos mais tiranos do Brasil. E simplesmente eu não tinha salário fixo. Então, do dia para a noite, caramba, o que eu vou fazer? E eu lembro que os salões fechando, eu comecei a ficar um pouco angustiado. E eu lembro exatamente onde eu estava no carro, quando eu falei assim, Senhor, uma oração curta, mas que eu nunca tinha feito. Senhor, esse sonho de ver de música eu te entrego hoje. Saiu um peso assim das minhas costas. Se tu quiser que eu faça tenda para o resto da vida, eu vou fazer. E amém. Irmãos, passou pouco tempo depois, dias, eu comecei a fazer uns vídeos para o Instagram, comecei a ganhar muito seguidor, e um aplicativo chamado Glorify entrou em contato comigo. Falou assim, cara, a gente encontrou o teu Instagram e a gente precisa de uma playlist tua instrumental. Tu pode fazer para a gente? Daí eu, claro, tem tempo agora. Quanto é que é? Deles, não, é voluntário. Eu estava sem grana nenhuma, o cara queria que eu fosse voluntário. Aí eu, com muito amor, falei, não, obrigado. Passou 2 horas, me liga de novo. Marcelo, é o seguinte, a gente mandou o teu material para o cara dos Estados Unidos que cuida, e ele falou que a gente precisa te ter no aplicativo. A gente tem uma proposta, era $2.000. Pagava as contas. E aí eu falei, tá bom. E foi a primeira vez que eu estava vendo dinheiro de música e não estava vendo da área comercial. Para resumir, meus irmãos, que eu não quero ficar falando de mim, lá nesse aplicativo tinha playlist de Bethel, Hilson, os maiores, Matt Redman, e as 5 músicas que eu gravei, e esse é um aplicativo internacional, ficou em primeiro lugar por 2 meses, no mundo todo. Aquilo ali foi assim, um presente do Pai. Deus estava esperando eu fazer aquela entrega, irmãos, por 10 anos. Era aquele meu Isaac, que quando eu entreguei, o Senhor providenciou um cordeiro. Mas eu sei que pode ter pessoas aqui com Isaques a ser entregues. E isso pode nos embaraçar.
pode frear a nossa corrida. Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse feito essa oração um tempo atrás. Mas Deus tem um tempo. Um santo pedido pode estar oculto ali, uma obstinação em nossa vida. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis, deixa eu ler esse aqui que a gente lê junto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Irmãos, nós aqui que somos corpo de Cristo, nós não nos pertencemos. Quando o mundo fala meu corpo, minhas regras, eu falo, eu não pertenço a mim. Meu corpo não pertence a mim. Ele foi comprado. Cantamos aqui. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Passou algo naquela cruz que nós não poderíamos passar. Mesmo se nós morrêssemos na cruz, nós não seríamos salvos. Porque nós nascemos em pecado. Logo, a entrega ao Senhor, tudo isso que estamos falando, é um ato de justiça. É justo que o Senhor receba tudo de nós. Se temos áreas que não entregamos, estamos pecando pela injustiça. Uma irmã, pelo Espírito Santo, começou a cantar, Ele é digno de tudo. Por quê? Com alto preço Ele nos comprou. E Deus, durante a nossa caminhada, Ele vai provando a nossa entrega. Em Salmos, como fez comigo, nesse testemunho que eu contei, em Salmos 11, 5 diz, o Senhor prova o justo. Provérbios 17, 3, o Senhor prova o coração. Diante de um sofrimento, de uma provação, pode repreender o Satanás, mas às vezes não é ele. Ou é ele amando de Deus, como foi com Jó. Nós somos do Senhor. Agostinho falava que Satanás é um cachorro nas coleiras de Deus. Ele não anda aonde Deus não permite. Mas muitas vezes nós damos legalidade. Quero dar alguns exemplos de entrega. Abraão, como citamos, um homem, o pai da fé, que simplesmente morava em Ur dos Caldeus, aquela região ali. Era uma região onde o pai fazia profissão, o filho tinha a profissão do pai, que tinha a profissão do avô. Tem um termo. Eles tinham uma vida muito pacata, cada um fazia sempre a coisa do pai. Quando Abraão, tendo aquela cultura, ouve, sai da tua terra e da tua parentela, é muito forte para aquele homem. Mas ele entregou e saiu. E aí ele recebe uma promessa de um filho. Ele não consegue esperar. Vocês conhecem a história. Mas finalmente vem Isaac, o filho da promessa. E aí Deus pede aquele filho. Na cabeça de Abraão, certamente, não tinha sentido. Mas Deus queria ver se Abraão estava disposto a abrir mão de tudo por ele. A entrega das nossas posses, irmãos. Nosso dinheiro. Nós temos 3 exemplos que ilustram muito bem isso. De como Jesus lida com o nosso dinheiro. Nós temos o jovem rico. Jesus chega nele, e ele chega, né? Bom mestre, já faço tudo, o que me falta? Aí Jesus, resumindo, fala assim, entrega tudo que tu tem. Tudo. Um homem rico. É chegar no Elon Musk e falar assim, ó, dá tudo e me segue.
Temos um segundo caso, que é Zaqueu, que é um coletor de impostos, um homem rico, sobe na árvore, vê Jesus passando, convida Jesus para jantar, Jesus janta com ele. E aí aquele homem se arrepende e decide que metade dos seus bens ele ia restituir o que faltou. Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. Metade. E temos Mateus, que era outro coletor de impostos. Rico, riquíssimo. Quanto Jesus pediu do dinheiro de Mateus? Nada. Jesus não toca no assunto do dinheiro do Mateus. 3 casos de homens ricos, mas que Deus está vendo o coração. Posicionamentos diferentes. Para o jovem rico, aquele dinheiro era tudo. Era sua idolatria. Jesus pede tudo. Zaqueu, metade. Mateus, nada. Inclusive, há teólogos que entendem que o ministério, esses 3 anos de Jesus, além daquelas viúvas, era bancado pelos recursos que Mateus tinha. E Deus, amados irmãos, Ele conhece o nosso coração. Não dá para fugir. Não dá para ocultar. Dá para esconder da gente aqui. Mas de Deus não. Ele está vendo. Uma boa pergunta, como eu falei, nós vamos sondar nossos corações, é se nós estamos dispostos a dar tudo pelo Senhor. Esses tempos eu estava com a Luísa, minha filha, lendo, e aí eu tomei a péssima decisão de ler uma historinha de Abraão. Justamente no momento que ele vai lá e sobe para matar o filho. Eu com a minha filha ali. Tudo de errado. Tudo certo, na verdade, né? Mas eu não consigo ficar, eu já sou meio chorão, né? Aí ele está subindo um monte. Por quê, irmãos? Eu me coloquei naquela cena, eu e a minha filha. Não é filha da promessa, nunca ninguém prometeu que eu teria filho, diferente de Abraão. Mas é minha filhinha. Aí eu visualizei o Senhor pedindo assim, sacrifica a Luísa para mim. Aí eu começo a chorar, né? Aí a Luísa assim, está chorando de verdade? Eu estou, filha. Mas eu faço essa sondagem no meu coração. Estou disposto a entregar tudo. Ele é digno de tudo. Que não seja uma canção projetada na parede, irmãos. Precisamos declarar isso em espírito e em verdade. Tu és digno de tudo, Senhor. Vamos abrir juntos e lermos juntos Lucas 14, 26 a 33. Amanhã nós vamos ver sobre a santidade de Deus. Vamos continuar falando sobre entrega, sobre santificação. Mas para mim esse assunto, ele coloca o fundamento no lugar certo. Se nós não estamos dispostos a perder a nossa vida pelo Senhor, de verdade, todo o resto do Evangelho pode ser maquiado. Porque cá entre nós, irmãos, é muito fácil parecer ser cristão. Na eleição do Bolsonaro ficou claro isso. É fácil parecer ser discípulo. É fácil parecer ser um adorador. Né? Começa a música, eu levanto minhas mãos, fecho meus olhos. O cara é adorador. Agora, se eu não estou disposto a entregar tudo pelo Senhor, eu posso ouvir, afasta-te de mim, que eu não te conheço. Jesus falou isso. Falou de homens, inclusive, que expulsavam demônios, que curavam. Coisas, às vezes, mais excelentes do que fazemos. Eu não quero ouvir isso. Amém? Esse é um bom temor para termos. Não é medo, mas é uma profunda reverência, saber que Ele é o Senhor. Ele é santo. E eu quero entregar tudo que por justiça já é dele. Vamos ler Lucas 14, 26 a 33. É a mesma versão. Se alguém vem a mim e não aborrece, o que é aborrece? Ama menos que a mim, a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos ler de novo? Se alguém vem a mim e não aborrece a pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, atentemos agora. Todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que radical foi Jesus aqui. 3 vezes ele repete: não pode ser meu discípulo. Aí eu tremo as perninhas. É Ele, é o Senhor que está falando. Ele define quem é que pode ser discípulo dele. E o preço é a entrega de tudo. O preço para seguirmos ao Senhor segue o mesmo. E às vezes, irmãos, eu temo, porque a imoralidade do mundo está crescendo. Cada vez mais. Temos Anitas e Pablos Vittar se multiplicando, principalmente no nosso país. A igreja está se prostituindo. Eu temo que nós sejamos tentados ao orgulho. Graças a Deus nós somos os discípulos de Jesus. Graças a Deus eu não me contamino como essa igreja. Graças a Deus eu não recaso. Graças a Deus eu tenho a revelação verdadeira. E pode acontecer de ter um orgulho envolvido nisso. Separando. A igreja sem placa, ela cria uma placa em seu coração. Isso é diabólico. A impureza do mundo não pode parecer que nós somos mais santos. Quando o apóstolo Paulo fala que ele era o maior dos pecadores, pensamos, irmãos, ele era contemporâneo de Judas. Contemporâneo de Barrabás. Eu nunca entendi esse texto. Eu sou o maior dos pecadores. Eu ficava pensando assim, Paulo não sabia, né, que em 1986 ia nascer um cara chamado Marcelo Cacilhas. Até que um dia, lendo, surgiu assim da Bíblia, saltou. Paulo estava olhando para Jesus. E diante da santidade, do trono de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Esse é o padrão, irmãos. Não devemos olhar para o Neymar. Esquece que eu dei esse exemplo. Nosso padrão é Jesus. Olhando firmemente para Ele. E muitas vezes, estamos encerrando, o que falta para nos entregarmos plenamente é a confiança em Deus. Eu cresci numa situação financeira muito difícil. Minha mãe me dava o dinheiro para ir comprar as coisas com uma listinha. Eu chegava e, às vezes, ficava 2 produtos faltando e o dinheiro já tinha acabado. Eu tinha que tomar uma decisão para um menino de 8 anos, é uma decisão enorme. O que eu não levo? Né? Isso me marcou muito. Aí, quando eu casei, minha esposa vinha assim, posso comprar? Eu assim, não! Vai faltar. Sempre segurando que ia faltar, porque eu cresci com esse troço. Deus me libertou, graças a Deus. A gente está super endividado agora. Estou brincando. Estou brincando. O que eu quero dizer é que muitas vezes a falta de confiança nesse Abba Pai faz com que a gente retenha algumas coisas. Que a gente não esteja disposto a entregar. Inclusive, eu não sei se tem aqui, mas se tem solteiros orando um pelo outro, te pergunte, está disposto a entregar? A confiança em Deus vai medir se essa resposta é sim ou não. Devemos confiar no nosso Senhor. Sem fé é impossível agradá-lo. Então, qual é a guerra que Satanás trava em nossa mente? É a mesma do Éden. O mesmo modus operandi, é a dúvida. Sempre é a dúvida. Abalando a nossa confiança. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós,
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que esperais. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Que o Senhor encontre nosso coração plenamente livre, para confiar no Senhor, rendidos, entregues. É isso que o Senhor ama ao ver. 2 Crônicas, aquele texto que falei antes, 2 Crônicas 16:9, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Queria fazer algo prático com os irmãos agora. Vamos pegar nossos celulares, abrir um bloco de notas. Eu tenho certeza que Deus tem falado com alguns. E eu queria convidar os irmãos ao papel, né? Não precisa ser celular, para anotar pontos que Deus foi lembrando durante a palavra até aqui. Pontos de embaraço, coisas lícitas ou pecados. Vamos registrar isso. Quero convidar os músicos, meus colegas. Irmãos, quero que a gente anote e coloque uma data. E coloque uma data onde tu vai ler essa lista. Se ainda tiver os mesmos itens, estamos ferrados. Estão brincando? A gente precisa se livrar dessas coisas. Esses embaraços. E o meu temor, não só por estar falando aqui, é que Deus nos lembre exatamente desse momento, na Conferência Ramos. E falando, eu usei aquela mula que veio do sul para falar com vocês. Eu tenho esse temor na minha vida. Porque o Senhor está nos dando a oportunidade de abrirmos mão daquilo que tem nos embaraçado. Senhor, nos achegamos a Ti diante desse convite de entrega, Senhor. Tu conhece o coração de cada um, conhece o meu coração, Senhor. Tu sabes se há áreas que não renunciamos ainda, coisas muitas vezes santas, lícitas, mas nós queremos deixar nesse dia aqui, Senhor. Que Satanás não encontre uma legalidade em nossas vidas. Tu nos compraste com preço alto, com teu próprio sangue, Senhor. Queremos nos ofertar como um ato de justiça aqui, Senhor. Nós somos teus, queremos nos entregar plenamente, Senhor. Se está faltando algum frescor espiritual na nossa caminhada contigo, nós pedimos um renovo nesse dia, Senhor. Algo que vem do teu trono, limpo, santo, que nos enche de vida, Senhor. Queremos ser uma igreja forte, uma igreja que tu vês, Senhor, onde homens não nos veem. Queremos ser íntegros na tua presença, Senhor. Tu tem procurado adoradores e nós queremos ser eles, Senhor. Que não só com cânticos, mas com seus atos de justiça provam que são teus. Oro pelos meus irmãos aqui, Senhor, para que essa graça seja superabundante, Senhor. Se há pecado, que seja confessado. Se há áreas de fraqueza, que sejam compartilhadas, para que haja oração e cura, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos louvar aqui, irmãos, e eu queria convidar aqueles que se quiserem vir aqui na frente, se quiserem pedir oração, não perca essa oportunidade. Jesus pode voltar daqui a 100 anos, mas a gente pode morrer atropelado aqui. Não brinquemos com a nossa salvação.
Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua doce palavra sobre nós, Senhor. Obrigado que a Tua mão poderosa, Senhor, vem mexendo na nossa vida. Queremos declarar nossa confiança em Ti, Senhor. Senhor, continua ruminando essa palavra no nosso coração, Senhor. Que nesse tempo, Senhor, da ida para casa, durante a noite, Senhor, fala profundo ao nosso coração. No nome de Jesus, Espírito Santo, faz aquilo que cabe a Ti, Espírito Santo, nos convencendo daquilo que em nossa vida precisa ser deixada, precisa ser aberto mão, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixa sem a Tua repreensão, Senhor. Queremos acolher com mansidão a Tua palavra em nós implantada, porque sabemos que ela é apta, Senhor, poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, mais uma vez, Te damos graças, Senhor, por Tua bondade, Senhor. Somos filhos, Senhor, por isso que Tu nos trata como filho, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, queridos, que durante essa noite, o Senhor continue falando contigo, no nome de Jesus. Não desperdice essa palavra. Foi o primeiro dia, o Senhor começou a colocar o fundamento e Ele vai levantar uma obra poderosa nesses dias. No nome do Senhor, que seja uma noite onde possamos nos apresentar diante do Senhor. No nome de Jesus, permitir que o Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração, através de sonhos, vamos dormir, através de palavras, mesmo que você não vá dormir. Se o Senhor durante a madrugada te sacudir, falar contigo, abre mão do sono e diz: Senhor, continua falando comigo, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Queridos, amanhã à tarde, a partir das 14h30, já estaremos aqui, vamos ter o segundo momento. Aqui vai ser tarde emendando com a noite, tá? Vamos começar às 14h30, vai ter um tempo, depois vamos dar uma parada, temos uma cantina. Não precisa você ir para casa, nem sair para lugar nenhum, porque a cantina está realmente top. Então você pode ficar aqui com cafeteria
Então, Ramos Coffee, ó, tá ali. Então, você pode fazer o lanche aqui e ficaremos à noite também, tá? A cantina vai estar aberta agora no finalzinho. Queridos, cafeteria. Queridos, amanhã, só lembrando rapidinho, amanhã os músicos estaremos aqui às 10 horas. O encontro que seria na quinta-feira ficou para amanhã, às 10 da manhã em ponto vamos iniciar. Você que é músico, você que crê que Deus quer te usar na área da música, está aberto para você vir também, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.